Ali na nossa aula de língua portuguesa, hoje nós vamos estudar o trovadorismo, né, que foi a primeira escola literária da língua portuguesa, ou o primeiro movimento literário da língua portuguesa, por isso a gente entende o trovadorismo como sendo o berço da literatura portuguesa. Vocês podem perceber que nas nossas aulas de língua portuguesa a gente está sempre fazendo essa mescla de conteúdos, né? Tem aulas que a gente vê lá as questões gramaticais, como foi na aula passada, as classes de palavras, o artigo, por exemplo. Tem aulas que a gente vê questões linguísticas, como a variação da nossa língua, e tem aulas que a gente vê assuntos relacionados à literatura. Isso se faz necessário porque na nossa grade nós não temos uma divisão, né, entre aulas de literatura, aula de gramática. A gente precisa fazer essa divisão dentro das nossas aulas de língua portuguesa, porque vocês precisam conhecer todos os assuntos. A gente não pode deixar nenhum assunto de fora, certo? Então, o que seria o trovadorismo? Ele marca a primeira manifestação literária em língua portuguesa, que nasceu ali na Idade Média, né, entre os séculos XII e o século XIV. É um movimento que está intimamente ligado ao feudalismo, e o que seria o feudalismo foi um regime político, econômico e social da época, né, nesses séculos ali, a partir do século XII, vivenciado na Idade Média, que a estrutura era a seguinte: era pautado na agricultura, tinha a divisão das terras, que eram chamados feudos, e aquelas pessoas que eram proprietárias dessas terras eram os senhores feudais e tinham os servos que trabalhavam para eles, né? Então a estrutura social era de vassalagem e de sucerania. E o que seria isso? Essa submissão mesmo, né? O senhor feudal, ele distribuía as terras, ele fazia a doação de suas terras para nobres, nobres com menos condições, que passavam a cultivar, a viver da agricultura, a se sustentar ali através daquela terra que foi doada, e em troca ele devia fidelidade total ao seu senhor. E é também um movimento muito ligado com o teocentrismo, né? Que coloca Deus no centro do universo. E as composições eram feitas para serem cantadas e foram preservadas em manuscritos conhecidos como os cancioneiros. Então, nós temos conhecimento das obras produzidas lá no trovadorismo porque elas eram manuscritas, e aí os livros onde elas foram preservadas e guardadas são chamados de cancioneiros. Aí os gêneros, nós vamos entender um pouco sobre os gêneros da poesia trovadoresca. Nós temos o gênero lírico, que é aquele focado na expressão dos sentimentos, na subjetividade, ou seja, no sentimento do eu lírico, do poeta. E aí ele inclui as cantigas de amor e as cantigas de amigo. É dividido, o gênero lírico é dividido entre essas duas cantigas, de amor e de amigo. Aí nós temos também o gênero satírico, que ele é focado na crítica social e na zombaria. E ele inclui as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. Nós vamos ver um pouco das características dessas cantigas. As cantigas de amor, o eu lírico, ele era masculino, ou seja, era sempre um homem apaixonado que se dirigia à sua dama. Aí nós temos a vassalagem amorosa, que seria isso, seria a submissão desse homem apaixonado à sua dama. A coita amorosa, né, que expressa aí o sofrimento e a angústia desse amor platônico, que seria um amor que é idealizado pelo homem, pelo eu lírico, mas que ele é inalcançável, por isso um amor platônico. O cenário é um cenário nobre. Nas cantigas sempre trazem assim ambientes como as cortes, os palácios. Então é aquilo que demonstra a sofisticação, aquilo que demonstra a riqueza. E o foco é introspectivo, ou seja, nós temos a ausência de natureza e a gente tem a profundidade psicológica, os sentimentos de quem escreve, né? Por isso, introspectivo, o sentimento de quem escreve. Já as cantigas de amigo, a voz é feminina, né? Nas cantigas de amor, a voz é masculina, nas de amigo é feminina, apresenta a perspectiva de uma mulher, mesmo sendo escrita por um homem, por poetas homens, mas é dentro da perspectiva de uma mulher.
E esse amigo, no contexto trovadoresco, ele estaria se referindo a namorado ou a amante dessa moça da cantiga, né? E o tema principal, né, nós temos ali a presença da saudade, a solidão, a dor da ausência, que geralmente ela é expressada por essa moça que viu seu amado partir, ou para o mar ou para a guerra, como era muito comum naquela época. E nós temos aqui a presença da natureza, diferente das cantigas de amor, que a gente não tem essa presença de elementos naturais, aqui a gente tem, né? A moça das cantigas de amiga, ela vai sempre dialogar com o mar, com as flores, como se eles fossem os seus confidentes, os confidentes do sofrimento pelo qual ela passava. E a estrutura, ela é paralela, né? É comum o uso do paralelismo, ou seja, da repetição de versos, né? E isso traz, assim, um efeito melódico, um efeito rítmico, que é algo mais fácil de memorizar. Por isso que a gente memoriza melhor essas cantigas de amigo. Só um momentinho aqui, viu, gente, que eu tô respondendo uma mensagem importante. E então, vamos ver, continuando vendo as características, né? Essa origem, as cantigas de amor, ela surgiu ali na França, enquanto que as cantigas de amigo foi na Península Ibérica, uma região mais ocidental da Europa. O eu lírico, como a gente viu, é masculino nas cantigas de amor e é feminino nas cantigas de amigo. O alvo nas cantigas de amor é a dama, é a senhora, né? E nas cantigas de amigo é o namorado ou o amante. A relação é de vassalagem nas cantigas de amor, ou seja, de submissão, e é de afetividade, de igualdade nas cantigas de amigo. O sentimento nas cantigas de amor é o sofrimento e nas cantigas de amigo é a saudade, é a lembrança, é a solidão. O cenário é um ambiente palaciano, riqueza, sofisticação nas cantigas de amor e nas cantigas de amigo é aquele ambiente rural, litorâneo, com presença da natureza. Agora nós vamos ver as cantigas de escárnio, né? As cantigas de escárnio elas serviam para fazer uma crítica indireta e sutil. Utilizava-se da ironia e do duplo sentido para atacar comportamentos sociais da época. Eles atacavam também os clérigos corruptos, que, ou seja, aquelas pessoas ligadas à igreja, né, os representantes da igreja, e aos nobres decadentes. Então, o nome da pessoa não era revelado explicitamente. Ele não dizia na cantiga, não tinha o nome fulano, é isso e aquilo. Não, era indireto, né? Exigia que o ouvinte tivesse uma percepção crítica através das sutilezas utilizadas para que pudesse identificar de quem se estava falando. E já as cantigas de maldizer é uma crítica mais direta, uma crítica explícita. O trovador ele é incisivo e nessas cantigas de maldizer ele cita os nomes das pessoas e faz uso de um vocabulário mais chulo. Muitas vezes parte para um insulto pessoal e a exposição de escândalos que tinham acontecido na época, né? Então a gente não tem aquela questão do rodeio, da ambiguidade, o ataque é ali direto e o humor ele é mais agressivo. E as técnicas de composição dessas cantigas? A gente tem a musicalidade, que é o elemento central, né, do trovadorismo. Os poemas eles eram conhecidos como cantigas, né, já por esse fato, porque se cantava, né, os poemas com a ajuda de instrumentos, a lira, a flauta, o alaúde, que é tipo um violão, mas aí o modelo é mais diferente, mais arredondado, mas ali tinha a presença da musicalidade e os instrumentos iam ajudar na hora de cantar os poemas. Aí tinha essa questão dos recursos de repetição, né, que eram empregados para criar ritmo, para enfatizar as ideias, e tinha o paralelismo sintático, que é aquela repetição das estruturas inteiras, alterando apenas uma palavra, né, geralmente por um sinônimo, por uma palavra semelhante, uma palavra parecida. Então, para concluir, tem alguns pontos principais para que vocês possam frisar o que seria o trovadorismo, né? Então, o trovadorismo ele foi a primeira manifestação literária portuguesa, como eu já falei, nasceu ali entre os séculos XII e século XIV, era ligado ao feudalismo e ao teocentrismo e tinha as obras escritas nos cancioneiros.
Aí nós temos as cantigas de amor e as cantigas de amigo. Temos também as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. E a musicalidade, né? Tem a musicalidade, tinha o refrão, tinha o paralelismo, que era essa repetição, que eram cruciais para a performance da cantiga, para que ficasse mais fácil das pessoas conseguirem memorizar devido à melodia, devido ao ritmo. Certo, pessoal? Então, o trovadorismo é a primeira escola literária portuguesa e a partir dela, né, nós vamos conhecer todas as outras, mas eu deixo lá no grupo uma atividade simples para que vocês possam memorizar melhor, para que a gente possa na próxima aula se avançar com o assunto.